Nesta semana, estudamos o capítulo 4 do livro de Gênesis. O relato da vida de Caim e de Abel, das ofertas de Caim e de Abel. Vimos como a humanidade começou a se desenvolver a partir do pecado, desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Nesse estudo de hoje, nesse estudo da sexta-feira, eu quero salientar uns pontos que a nossa lição também apresenta, pontos de lições que podemos aprender e aplicar na nossa vida diária relativamente a esse estudo que fizemos durante a semana. Primeiro vamos considerar Caim e Abel, dois irmãos, filhos do mesmo pai. Caim, muito especial. Quando Eva teve Caim, entendeu que ele era o Senhor, que ele era o resgatador. E quando teve Abel, era simplesmente o outro. Deu à luz a mais um filho. Esse era Abel. Caim era o primeiro e Abel o segundo. Caim fala. Caim se manifesta. Caim discute. Enquanto Abel permanece calado. Caim era violento e Abel a vítima. Essas duas pessoas, irmãos, esses dois irmãos, representam os dois tipos de pessoas com relação à vontade de Deus, com relação a fazer a vontade de Deus. Os filhos de Deus e aqueles que não fazem a vontade de Deus. Os fiéis, os leais. Abel representa os fiéis, os leais, aqueles que são gratos a Deus pela salvação, aqueles que assumem a justificação através do Senhor Jesus Cristo. E veja lá o que diz o livro de Apocalipse, no capítulo 20, no verso 4. Apocalipse 24, diz assim: Vi também os tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que o apóstolo João está falando aí, irmãos? Está falando daqueles que sofreram, daqueles que foram mártires por causa de fazer a vontade do Senhor Jesus. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo por 1000 anos. É isso que devemos ver, irmãos. Provavelmente, nós não temos presenciado atualmente mártires, mas muitos mártires ainda existem, irmãos. Tem pessoas que são cristãos que estão sendo mortos em países não cristãos por pregar o evangelho. Esses reinarão com o Senhor Jesus Cristo por 1000 anos. Mas ainda, irmãos, estudamos também sobre a oferta de Deus, as ofertas a Deus. Caim deu uma oferta a Deus. Caim deu uma oferta de gratidão. Caim estava mostrando as suas obras. Por outro lado, irmãos, Abel não deu uma oferta a Deus. Abel fez um sacrifício, mostrando que ele recebia o presente de Deus. Veja, irmãos, nós temos que dar coisas a Deus, mas nós devemos ser receptivos ao que Deus nos dá. Devemos ser receptivos à graça, à expiação. O dom de Deus, irmãos, é a única maneira de sermos salvos. Nada do que possamos fazer pode nos conferir a salvação. Somente o dom de Deus, a graça, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Vimos também nessa semana a ira de Caim. Os versos 4, ou melhor, Gênesis 4, versos 6 e 7. Lá fala sobre a ira de Caim. Um desses versos é o nosso verso para memorizar. Nós vamos ler os dois. 4, 6 e 7. Então disse o Senhor: por que te irastes e por que descaiu o teu semblante? E o verso para memorizar da nossa lição diz assim: se você traçar, se você fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O pecado está à porta, irmãos. O pecado está à espreita, pronto para nos pegar,
pronto para fazer com que nós deixemos de fazer a vontade de Deus e levados pelo ódio, assim como Caim, nós podemos até matar pessoas. Não matar fisicamente, mas matar com as nossas palavras, matar reputações, em total desacordo com o mandamento de Deus que diz: não matarás. Precisamos de autocontrole, é o que o Senhor disse. Mas como ter autocontrole com relação a Satanás? Com relação à nossa natureza pecaminosa, deixando que o Espírito Santo atue em nós. Se o Espírito Santo atuar em nós, irmãos, nós vamos estar poderosos para resistir à tentação. Como lemos nessa semana, o Senhor não vai nos dar tentação superior à nossa força para suportá-la. Vimos ainda o crime de Lameque. Lameque, irmãos, jactou-se de ter matado as pessoas. Veja, depois de algumas gerações de Caim, aquele crime que era tão terrível, agora Lameque estava fazendo poesia sobre isso. O mal tinha se intensificado. Essa era a glorificação e a intensificação do mal, do conflito cósmico entre o bem e o mal. Mas vimos também, irmãos, o nascimento de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Gênesis 4:26. Falando do nascimento de Sete e do nascimento de Enos, o seu filho. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Portanto, irmãos, o Senhor também estava despertando os seus filhos para representá-lo, para invocar o seu nome. Os seus filhos para se contraporem ao mal. Novos nascimentos do servo do Senhor. E hoje, irmãos, nós também presenciamos novos nascimentos dos servos do Senhor. E esses novos nascimentos são os batismos. Pessoas que reconhecem estar numa vida em desacordo com o plano de Deus e confessam seus pecados e desejam ser batizadas e são batizadas. João 3:3. Aquele que não nascer de novo não vai ver o reino dos céus. É necessário nascer de novo. É necessário nascer como filho de Deus. É necessário nascer como aqueles que invocam o nome do Senhor. Nascer das águas e do Espírito. Desde Sete e desde Enos, o povo passou a invocar o nome do Senhor. E hoje, irmãos, o que estamos fazendo? Também estamos invocando o nome do Senhor. Também estamos vendo novos nascimentos através do trabalho missionário, pessoas que se dedicam a Deus por conta da atuação do Espírito Santo. E se Caim deixou um legado, uma herança tão terrível, irmãos, uma herança do mal, o Senhor Deus tem um povo, sempre teve um povo que podia representá-lo, que pudesse representá-lo e pudesse mostrar qual é o verdadeiro plano de Deus para a humanidade. Que Deus nos abençoe, que a gente faça parte desse plano, desse povo, e deste plano para esse povo, de representar ao Senhor Deus, de invocar o Senhor Deus, invocar o Senhor Deus na nossa vida, no nosso testemunho, no nosso exemplo, nos nossos relacionamentos. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Quero desejar um feliz sábado para todos vocês.